Saiba como funciona o teste de ovulação e como você deve fazer e interpretar os resultados. Eu vejo, gente, muitas tentantes fazendo teste de ovulação com certa frequência, porque tem problemas para ovular e sempre ficam nessa ânsia. Tem dificuldade em interpretar os resultados, ou saber que horas fazer, ou como deve coletar a amostra. Então eu decidi fazer esse vídeo para ajudar vocês, tá certo? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou acadêmico de medicina, estou concluindo o curso, e eu sou apaixonado por hormônios e saúde da mulher, então uma das minhas áreas de interesse é ginecologia e obstetrícia. Eu também sou cirurgião dentista, certo? Eu vou pedir agora, antes de começar, para você se inscrever no meu canal, para que vocês não percam mais nenhum conteúdo que eu posto. Eu vou criar uma série exclusiva sobre saúde da mulher. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso, tá certo? E agora, vamos às informações. Como é que funcionam os testes de ovulação? Os testes de ovulação, eles detectam um hormônio chamado LH, que é o hormônio luteinizante. E por que eles detectam esse hormônio? Porque eles têm o objetivo de saber quando a mulher vai ovular. E para a mulher ovular, tem um pico do hormônio LH cerca de 24 a 36 horas antes dessa ovulação. E o que é ovulação? É quando o folículo ovariano que foi maturado libera um óvulo. Esse folículo ovariano é maturado cerca de 14 dias. Então, o primeiro dia que a mulher menstrua é o primeiro dia do ciclo dela. E ali começa a liberação do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que vai maturar um folículo ovariano para depois liberar um óvulo. Para liberar um óvulo, esse folículo ovariano precisa do LH. E aí o LH estimula esse folículo ovariano a liberar o óvulo. E depois que libera o óvulo, esse folículo ovariano é transformado em corpo lúteo, que vai produzir a progesterona e o estrogênio também, em níveis que vão manter esse endométrio nutrido, vascularizado, espessado por 14 dias, esperando um provável embrião. Então vamos entender como é que funciona o teste de ovulação. Cerca de 24 a 36 horas antes da ovulação vai ter um pico de LH, como eu já expliquei para vocês, né? Então na urina, essa concentração plasmática do LH, que vai ter esse pico 24 a 36 horas antes da ovulação, plasmática de sangue, certo, gente? Na urina, 6 a 8 horas depois, esse pico plasmático vai ter essa concentração do LH. Por isso que a gente recomenda que os testes sejam feitos entre 10 da manhã e mais ou menos 8 da noite, que é quando mais ou menos vai ter um pico da concentração no sangue e depois essa concentração do sangue vai ser excretada pela urina. E aí mais ou menos um horário bom seria ali por volta de 5 horas da tarde para você fazer esse teste de ovulação, tá certo? O teste de ovulação, ele funciona como, por exemplo, um anticorpo. O anticorpo, ele detecta o hormônio LH e se liga nele. Por isso que os testes positivos. Nos testes vão ter basicamente duas linhas, né? Uma linha que é a linha de controle. Essa linha atesta que o teste está nos níveis de controle, está adequado para ser utilizado. Vai ter outra linha, que é a linha que vai confirmar a presença do hormônio LH, certo? A outra linha que confirma a presença do hormônio LH, ela tem que estar na mesma cor da linha controle ou mais forte que a linha controle para ser considerado um teste de ovulação positivo. Esses testes de ovulação, quando eles são ultrassensíveis, eles detectam concentrações ali do hormônio LH, cerca de 20 mUi por ml, certo? E quando a mulher está prestes a ovular, esse nível hormonal de LH vai estar ali em torno de 40 mUi, 50 mUi, pode variar de acordo com cada mulher. Então, quando eles são muito sensíveis, eles detectam até 20 mUi por ml, certo? Então, o que é que vai acontecer? Você não vai utilizar a primeira urina do dia, preferencialmente utilize as urinas entre 10 da manhã e 8 da noite. Um horário bom pode ser 5 da tarde, certo? Você não deve ter bebido muita água para que essa urina não fique muito diluída e não dê um resultado falso negativo. E aí você vai urinar no recipiente, vai mergulhar esse teste, né, a fita reagente desse teste na sua urina e vai aguardar mais ou menos 1 a 2 minutos e depois analisar se há uma positivação. Se houver essa positivação, significa que você vai ovular nas próximas 48 horas, que é o que? É liberar um óvulo. Agora tem situações que podem dar falso positivo, e eu vou explicar em quais situações são. Muitas mulheres que têm problemas de fertilidade, que fazem teste de ovulação, elas podem usar indutores de ovulação, como por exemplo o clomifeno. E um dos mecanismos de ação do clomifeno é bloquear receptores de estrogênio no hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso central que controla a hipófise, manda a hipófise liberar o FSH ou LH. E como eu expliquei para vocês, o teste de ovulação detecta o hormônio LH. Então,
O citrato de clomifeno, quando ele bloqueia os receptores de estrogênio no hipotálamo, ele faz o hipotálamo mandar a hipófise liberar mais FSH e LH. Então, em pessoas que tomam clomifeno, naturalmente o LH pode estar mais elevado do que o normal. E aí o teste de ovulação pode dar um falso positivo, como se a mulher tivesse ovulado, mas na verdade é o aumento dos níveis de FSH e LH induzido pelo clomifeno. Outra situação que pode dar falso positivo é de mulheres na perimenopausa. Ou seja, mulheres que estão ali na fase do climatério, que está chegando na fase da menopausa, e aí o nível de LH pode aumentar nesse momento. Os pulsos de FSH e LH ficam mais altos na mulher próxima à menopausa, porque justamente os folículos ovarianos estão muito poucos, e aí o hipotálamo não detecta que essa mulher ovulou, ou que essa mulher está maturando um folículo, e aí ele fica mandando cada vez mais FSH e LH. Então, nessas mulheres perimenopausa, pode dar um resultado também falso positivo. Então, pode detectar o LH achando que a mulher ovulou, mas na verdade não ovulou, né? Outra situação também é em mulheres com síndromes ovários policísticos. Em mulheres com síndromes ovários policísticos, o nível basal do hormônio LH está aumentado, certo? Porque o que pode estar embaixo nas mulheres com síndrome dos ovários policísticos é o FSH, o hormônio folículo estimulante. E aí, o LH não está embaixo, e muitas vezes pode estar ligeiramente mais alto, porque o LH, junto com a insulina, estimula os folículos ovarianos a produzirem mais androgênio, que é o hormônio masculino. Por isso que as mulheres com síndrome dos ovários policísticos podem ter mais pelos, né, mais acne, mais queda de cabelo, porque o androgênio está aumentado. E aí o LH também pode estar aumentado. E aí os testes de ovulação podem dar falsos positivos. Porque tem mulheres que podem ter um LH aumentado, mas ali por volta de 10, 15. Mas tem outras que podem estar ligeiramente mais aumentado, por volta de 20, que é a faixa que o teste de ovulação já detecta, tá certo? E uma outra situação é uma reação cruzada com uma gravidez, certo? A gravidez pode aumentar a concentração do HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, e esse HCG pode ter uma reação cruzada e positivar nos testes de ovulação. E aí as mulheres podem ter um teste de ovulação positivo, quando na verdade podem estar grávidas. Mas isso não é tão comum de acontecer, mas pode acontecer, tá certo, gente? E sobre os falsos negativos, o que é que pode acontecer? É quando dá um negativo, quando na verdade não foi negativo. É em uma situação de uma urina muito diluída, ou seja, a pessoa bebeu muita água, a urina está diluída e não foi possível detectar o hormônio ali no teste de ovulação, ou fez fora da janela, que era para ser feito, por exemplo, entre 10 da manhã e 8 da noite, ou também fez muito antes da hora. Qual é a hora de fazer o teste de ovulação? É preferencialmente 3 dias antes do dia que era esperado sua ovulação. E quando é que é esperado sua ovulação? Num ciclo de 28 dias, é no meio do ciclo, ou seja, no 14º dia do ciclo. Então, o teste de ovulação deve ser iniciado a partir ali do 11º dia do ciclo. Quando é que é o 11º dia do ciclo? 11 dias depois é o primeiro dia de menstruação, certo? Então, ali que deve ser iniciado o teste de ovulação. O teste de ovulação, ele não vai positivar mais 24 horas depois da sua ovulação. Quando você ovula, 24 horas depois ele não vai positivar. Então, é esperado que seu teste de ovulação dê positivo com mais ou menos 4 dias, que é 11º, por exemplo, 3 dias antes, né, da ovulação, no dia da ovulação. Depois ele não dá mais, certo? Até 24 horas depois da ovulação. Então, 4 a 5 dias é esperado que tenha esse pico de LH e que seus testes de ovulação deem positivo, tá certo? E em diferentes tamanhos de ciclo, para você saber quanto que você deve fazer o teste de ovulação, por exemplo, você pega o tamanho do seu ciclo. Como é que você sabe o tamanho do seu ciclo? Você conta quantos dias passam entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia da outra menstruação. Então, por exemplo, seu ciclo tem 35 dias, né? Você contou quantos dias tem entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia da outra, deu 35 dias. Para você saber quando provavelmente você vai estar ovulando, você pega a duração do seu ciclo e reduz 14. 35 menos 14, tá? Quanto? 21. Então, significa que você está ovulando no 21º dia do ciclo, provavelmente. E aí, quando é que você deve começar o teste de ovulação? 24 a 36 horas antes desse momento, que seria mais ou menos ali por volta do 19º dia do ciclo, 20º dia do ciclo e 21º dia do ciclo. E ali você iria detectar o pico do LH, que provavelmente indicaria uma ovulação. E isso você pode fazer para diferentes tamanhos de ciclos, tá certo? Outra coisa que você pode correlacionar com o teste de ovulação é o muco cervical, que é aquele muco clara de ovo, que quando ele está mais elástico e mais fluido, significa que essa mulher vai ovular nas próximas 48 horas. Porque esse muco, ele é estimulado pelo estrogênio. E o estrogênio tem um pico antes da mulher ovular. Então, o estrogênio deixa esse muco cervical mais elástico. Você pega ele entre os dedos, expande assim 2 centímetros e ele ainda está elástico. Pode ser um sinal que você está prestes a ovular. Ou aumento da temperatura média corporal.
em meio grau. Então, você mede sua temperatura média corporal antes da ovulação, então tá dando 36,5, 36,5, 36,5, 36,5. Quando você acha que vai ovular, quando você ovula, ela aumenta meio grau. Então, significa subir 36,5 para 37 graus. Porque ela aumenta a temperatura, a ovulação, porque tem um pico de progesterona, e a progesterona aumenta a temperatura média corporal da mulher. Ou sensibilidade mamária. Quando a mulher ovula ou antes de ovular, tem um pico de hormônios, como estrogênio. E após ela ovular, tem da progesterona. E esses hormônios têm muitos receptores nas mamas. Então, aumenta a retenção de líquido nas mamas, aumenta a vascularização nas mamas e aumenta a proliferação de glândulas mamárias. Então, a mulher pode ter mais dor no pico do peito, mais sensibilidade mamária. Além disso, aumento da vontade de namorar, porque esses hormônios estimulam a libido da mulher, principalmente estrogênio e progesterona. Então, a mulher fica com mais vontade de namorar, a libido mais aumentada. Pode ter um pico de energia, certo? Uma animação, um pico de energia. E também a dor do meio, que é normalmente onde o óvulo foi liberado. No ovário, que o óvulo foi liberado, a mulher sente uma fisgada, um desconforto, e algumas podem sangrar quando ovulam. E aí vocês correlacionam com o teste de ovulação, para não utilizar só o teste de ovulação como base, porque vocês sabem que tem situações que eles podem dar falso positivo ou falso negativo, tá certo? Se ainda restaram algumas dúvidas, gente, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no meu canal para não perder mais nada. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que te ajudei de alguma forma, certo? Até o próximo vídeo.